Como é que a gente olha para a saúde mental de quem mora numa comunidade como essas do Rio de Janeiro e que você tem na porta de casa o crime? Como é que você, ao abrir a janela, você vê essa imagem? Aí você vê um camburão, aí você vê um blindado. Como é que você continua a vida, vai ao trabalho, cuida da família, fechando os olhos para isso ou tentando fechar os olhos? São muitos traumas nos familiares das vítimas, sejam familiares de vítimas que estavam trabalhando, os policiais, os familiares também de quem tem uma vida fadada à dor de ver um filho, um parente envolvido com o crime e imaginar que uma hora você vai perder esse filho para o crime, essa dor constante. Como é que lida com a saúde mental diante de fatos tão graves? Estamos aqui com o nosso convidado, psiquiatra, médico psiquiatra da Faculdade de Medicina da USP e bacharel em filosofia. Isso explica muita coisa, hein, doutor? O bacharel em filosofia, esse desejo ali pelo comportamento humano e como aplicar tudo isso também na psiquiatria. Doutor Daniel Barros, bem-vindo, doutor. Sempre um prazer estar aqui. Ótimo aqui estar com o senhor. Eu sei que aparecem diversos casos em seu consultório e quando o caso diz respeito a trauma, experiências traumáticas, de você visualizar o horror. Porque quem visualiza de vez em quando já é traumático. E quem visualiza todo dia, por exemplo, morar numa comunidade, a nossa cabeça encontra maneiras de sobreviver a isso? A gente tenta, né? O cérebro tenta se adaptar a eles, mas é muito difícil, porque quando a gente tem uma ameaça de morte, quando você vê algo que... Vamos dar um passo atrás. Vamos dizer que você, sei lá, ligou o chuveiro e tomou um choque. As próximas vezes, alguns dias, talvez semanas, quando você vai abrir o chuveiro, você dá aquele receio, né? Porque o cérebro carimbou para você que ali tem uma ameaça, um perigo. E uma coisa boba, estou falando de um pequeno choque no chuveiro. Agora, você imagina o que o cérebro faz quando ele vê um risco de morte, de a pessoa perder a vida. Ele marca aquilo como extremamente perigoso. Fala assim, não, isso aqui você tem que evitar, isso aqui você tem que se proteger. Então, ser exposto uma vez a uma cena de morte, a um risco, alguém morrendo, alguém quase morrendo, ou alguém morto, já marca para a pessoa que aquilo ali é um risco, que aquilo ali ela tem que evitar, e aí começa a acelerar o coração, pressão subir, tensão muscular, a pessoa fica mais impactada. Isso pode passar, né? Porque ela viu uma cena, se assustou. Agora, quando isso se torna recorrente, quando isso se torna repetido, elas têm uma sensação contínua de insegurança. Ela não sabe, o cérebro fala, bom, se estão morrendo gente aqui, eu posso ser o próximo. Isso vai se acumulando e, de fato, as pessoas expostas, uma vez, têm mais risco de adoecer e as pessoas expostas continuamente têm um risco ainda muito maior. Doutor, os policiais recebem todos os treinamentos, né, para poderem exercer aquilo. Eles são tomados inicialmente ali por um senso de quero trabalhar pela comunidade, né, trabalhar pela sociedade. Eu serei ali um responsável pela manutenção da segurança da comunidade. E pode estar exposto a operações. Eu não consigo nem imaginar o nível de adrenalina na cabeça de um policial quando está numa operação pensando, posso morrer a qualquer momento. E a família também fica nesse tipo de tensão. Profissionais desse tipo têm, eventualmente, técnicas específicas? Porque você não pode deixar que o pavor domine o teu senso ali de exercer bem o teu trabalho. Precisa de um preparo, de um acompanhamento psicológico importante. O acompanhamento psicológico e até médico entre os profissionais da segurança, ele é fundamental, justamente por causa disso, porque as pessoas estão expostas continuamente a um risco, à própria integridade e, muitas vezes, como aconteceu, a tirar a vida de outras pessoas. E mesmo quando você tira e você fala, mas era um bandido, ele estava tentando me matar, ok, você se justifica racionalmente, mas emocionalmente você está vendo alguém morrendo. Matei alguém. E mais do que isso, né, pela sua ação. Então, aumenta o risco. E sabe que jornalista também, né, tem mais risco. Os jornalistas que cobrem, porque a gente liga a TV, vê de vez em quando e vê a notícia e desliga a TV. Você está aqui preparando a notícia, editando a imagem, hoje, amanhã, depois, e essa exposição indireta também aumenta o risco de a gente se sentir mais ansioso, de a gente se sentir mais estressado e, no limite, né, sobretudo para quem está mais exposto, mais diretamente, a ter um quadro de estresse pós-traumático, que aí a pessoa realmente adoeceu e o cérebro fica o tempo todo sinalizando para ela perigo, ameaça, a pessoa está o tempo todo vigilante, não consegue mais relaxar, não consegue dormir direito, sonha com aquilo e dá muito trabalho realmente para tratar. Doutor, uma dúvida.
quanto mais a gente vai ganhando idade, envelhecendo, vivendo, a gente vai ficando mais ou menos esperançoso com algumas coisas, né? E a gente vai acumulando lutos. Seja luto pela morte em si, mas luto daquela esperança que eu tinha, acabou. Luto que eu tinha, nossa, eu acreditava que a sociedade poderia melhorar, acabou. É comum que a gente vá acumulando descrenças e que a gente fique até, não digo deprimido, mas que a gente seja um adulto com algumas angústias, assim. Parece que um peito mais pesado quando a gente meio que olha com descrença para a nossa sociedade. Acho que o primeiro marco desse é com a adolescência, né? Quem convive com adolescente sabe que o adolescente é meio mal-humorado, meio azedo. E a gente fala que são os hormônios, mas não é só isso, né, Elisa? É na hora que cai a ficha. Você está na infância, tudo lindo, tudo bonito. Quando você vê, cara, mas o mundo é isso? É esse o mundo que eu achava que existia só em filme, né? Não, isso é o real. Essa é a realidade. E aí você já tem aquele baque. E ao longo da vida a gente vai percebendo isso. Só que isso não é necessariamente ruim. Porque a gente vai vendo, o mundo é o que é, as coisas são assim, mas estamos sofrendo, mas temos um amparo, estamos nessa violência, mas tem gente que está ali para ajudar o outro. Então você consegue perder um pouco a ingenuidade de que acho que vai tudo ser lindo, você sabe que não vai mais ser tudo lindo, mas você consegue ver as flores que nascem no pântano, né? Então, acho que pegar essa imagem também é importante. Às vezes parece que é uma coisa meio poliana, assim, vamos só ver o lado bom. Não, a gente reconhece os problemas, mas a gente reconhece que não são só problemas também. Uma dúvida, o senhor falou aqui sobre trauma e estresse pós-traumático. O que é isso exatamente? E como a gente está levando em conta o cenário do Rio de Janeiro, mas no dia a dia, assim, de que maneira isso aparece? Porque a gente percebe que às vezes as pessoas não têm nem esse letramento de compreender, caramba, eu não estou bem e é normal que eu não esteja porque eu vivi uma experiência que é ruim, que pode demorar a se dissipar da cabeça e do corpo, Perfeito. Né, doutor? É isso mesmo. Então, a gente divide normalmente entre o estresse agudo pensando na pessoa exposta a uma situação atípica, né? Ela tem um estresse agudo, você vê um acidente. Putz, você chega em casa, você não consegue parar de pensar naquele acidente, talvez aquela noite você não durma bem, ou passou por um assalto, você fica ali uns dias meio tenso, com medo de sair de casa, e isso vai diminuindo, isso vai se dissipando, foi uma reação aguda ao estresse. Só que nos próximos dias, nos próximos até meses, a pessoa pode começar a mudar. Ela pode começar a se tornar mais ansiosa, com mais medo, que a gente vai falar do estresse, que é pós-traumático. Então, essa reação de estresse, que parece que a coisa está acontecendo, mas ela não está acontecendo, ela já aconteceu lá atrás. E aí a pessoa reage, ela passa num lugar, dispara o coração, ela lembra, ela começa a suar, ela vai dormir, ela sonha com aquilo. E ela não consegue se esquecer, ela começa a mudar a rotina e não consegue mais fazer o que ela quer por conta do medo que ficou muito carimbado ali no cérebro da pessoa. Então, a gente já fala do estresse pós-traumático, que precisa de tratamentos específicos também. E tratamentos, quando o senhor diz, a gente diz de quê? Seja um médico psiquiatra, ou uma terapia, ou praticar esportes, né? De que maneira a gente encontra isso? Quando tem o diagnóstico do estresse pós-traumático, o tratamento melhor que existe é a multidisciplinar. Então, você vai ter que ter terapia, você vai ter que ter medicação, você vai ter que ter uma abordagem eventualmente familiar, completa. Só que vale aqui também um adendo, né, Elis? A gente está falando assim, mas a maioria das pessoas expostas não desenvolve estresse pós-traumático. Né? É uma parcela das pessoas, uns 10, 15%, dependendo se a pessoa é vítima direta, às vezes 20% das pessoas pode desenvolver, a maioria das pessoas não. Como que a gente diminui o risco de alguém exposto a essas situações ou essas imagens desenvolverem um estresse pós-traumático? A gente precisa atuar para que elas se sintam seguras depois daquilo. Bom, aconteceu, foi uma tragédia, mas como a gente garante a sua segurança agora? Como que a gente aumenta a percepção de que a pessoa está segura, de que aquilo não vai acontecer de novo, que ela está amparada, que as pessoas estão cuidando dela? Se a gente conseguir fazer isso, a gente diminui o risco de a pessoa adoecer. Eu consigo fazer mais uma pergunta aqui, Dani Pereira, não sei como é que está nosso tempo aqui, só a última. As imagens, doutor, antes de serem policiais, ou de serem parentes, ou de serem criminosos, nós estamos vendo seres humanos que estão morrendo por causa do crime, que é uma doença enraizada na nossa sociedade, especialmente o crime organizado e algumas facções. As imagens das mães chorando, eu ouvi muitas pessoas essa semana dizerem que não saía da cabeça a imagem de você ver as mães desesperadas em cima de um corpo, desculpa aqui a franqueza, e as mães dizendo assim, pedindo para o filho ressuscitar, um negócio horroroso, horroroso. Como é que é o estresse dessas mães? Porque quando você coloca um ser humano no mundo, você quer que esse ser humano trabalhe, prospere.
essas mães veem os filhos caírem no crime. E elas vivem com esse desespero de pensar, que dia que meu filho vai aparecer morto? Porque ele se tornou um criminoso. Como é que cuida da saúde mental de uma mãe? Essa cena que é horrorosa, uma das mães aqui chorando em frente a um dos institutos de reconhecimento. E é um dilema mesmo, né, Elisa? Porque você pensar, a mãe, ninguém está justificando o bandido, justificando o crime, mas a mãe, ela ama o filho, né? Então ela sofre duplamente. Ela sofre pela vida que o filho escolheu, ela sofre pelo fim que ela teve, que o filho teve, ela sofre pelo desamparo que ela vive, então triplamente, quadruplamente. É muito importante a gente lembrar dessas outras vítimas. Tem todas as vítimas que a gente viu que morreram e que, né? Mas tem um monte de outras vítimas que também precisam ser cuidadas. Pois é, tem que aceitar que o seu filho matou outras pessoas enquanto criminoso, que coisa horrorosa. Olha, mãe é um evento assim de muita adversidade nesses casos. Doutor, obrigada por ter vindo novamente. Sempre um prazer. E por trazer as suas informações. E reitero o Tristeza, Sofrimento não é Doença. Sofrimento não é Doença. Sofrimento não é Doença, que é o último livro do doutor, muito, muito bom. Se você é interessado nesses assuntos, deixa aqui a sugestão. Médico psiquiatra da Faculdade de Medicina da USP e bacharel em Filosofia, Daniel Barros. Obrigada. Obrigada, doutor.